A insegurança, ela não é a sua inimiga. Na verdade, ela é sinal de que você está prestes a crescer. Bora, mulher! Bora! Olha esse louvor, ó, só escuta. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei para sempre. Haverá um rei para sempre. E é ele que vai te fazer crescer. Como eu disse no início, a insegurança, ela não é a sua inimiga. Ela é sinal de que você está prestes a crescer. Você está prestes a crescer. Quando você toma consciência daquilo que te deixava insegura. Mas só escuta esse louvor, gente. Isso aqui pra mim é um louvor, é uma adoração. Que ruja o leão, que ruja ele. E que a terra estremeça, porque a sua glória, a sua majestade é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo que não se pega, não é palpável, mas precisamos adorar até sentir essa presença ser incendiada em nossa casa, em nossa vida, em nossos negócios e naquilo que você carrega. Aleluia! Já vou começar a oração pra gente iniciar a live, tá? Nós estamos numa série de lives para que você acabe com as inseguranças que te pedem de vender. Vender o que, N? Vender o que você carrega. Vender o seu talento, vender o seu dom, vender aquilo que foi transformado dentro de você. Para que o leão ruja, precisa vir para fora isso que tá aí, ó, pulsando no seu coração. Aleluia, Senhor. Obrigada, Pai. Vou ter que parar de ouvir o louvor. Queria que só ficar aleluiada, adorar. Mas adorar também é exercer os dons e os talentos. Também é derramar aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. E é isso que eu quero incentivar você hoje. Essa manhã você vai derramar. Por onde você passar, você vai derramar aquilo que você recebeu do seu Senhor. Vender é isso, é uma troca de energia, troca de experiência, troca espiritual, troca natural, troca de produtos, é uma troca, a venda é uma troca. Então, quem puder, vamos fazer oração aqui agora. Espírito Santo, no nome santo de Jesus, Senhor, te convidamos, Pai. Fique à vontade, Senhor, em cada casa, em cada lar, na vida de cada pessoa que vai escutar essa live, que essas palavras não venham apenas da N, apenas da inteligência da N, ou da sabedoria que o Senhor derramou na N, ou de qualquer capacitação, Senhor. Que essas palavras venham, Pai, no coração de cada um, Pai, como vida para transformar, Senhor, para trazer ousadia, Senhor, ousadia por amarmos ao Senhor, por idolatrarmos, adorarmos, colocarmos o Senhor no seu lugar, que é no primeiro lugar de nossas vidas, nossos negócios, nossas casas, nossa cabeça. O Senhor é o cabeça da nossa cabeça. Antes de sermos um corpo, Pai, para um marido nosso, para um cônjuge, o Senhor é o cabeça dele, Pai. O Senhor é o cabeça do nosso lar, o Senhor é o edificador dos nossos lares, Senhor. Então fique à vontade, Senhor, em cada área de nossa vida, Espírito Santo. Porque se o Senhor não edificar em casa, em vão eu derramar de qualquer talento, em vão eu derramar de qualquer dom, de qualquer coisa, Pai. Porque se estamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta, Espírito Santo. Então, Senhor, vem o Senhor primeiro edificar, vem primeiro o Senhor nos construir, nos forjar conforme a sua semelhança. Edifica, Pai, nos constrói, Senhor, conforme a sua vontade, não a nossa, ainda que nós temos que morrer quantas vezes for necessária, em nosso eu, em nossa vontade, em nosso ego. Obrigada, Espírito Santo, por essa manhã linda, maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Luzia, meu amor, Fran, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Vamos falar, como eu iniciei aqui a live falando, a insegurança, ela não é a sua inimiga, ela é um sinal de que você está prestes a crescer nos negócios, a crescer na família, a crescer no Senhor, em nome de Jesus. Porque é quando a gente reconhece onde estão as nossas inseguranças, é que nós reconhecemos também onde estão as nossas fraquezas. Para quem? Para entregar ao Senhor, para renunciar e usar aquilo que Ele já nos entregou de bom, porque Deus te entregou algo de bom, seja um talento, seja um produto, seja principalmente a sua casa, a sua família, o seu momento de devoção a Ele, que às vezes é só 10 minutos, mas você tem algo de bom que Ele te deu, nem que seja 10 minutos para adorá-lo, nem que seja um certo tempo para trabalhar, um produto, um dom, um talento, algo de bom Ele te deu. Então eu vou recapitular
Hoje é o nosso último dia de live, tá? Eu vou estar fazendo toda semana, mas dessa semana, hoje, é a terceira live e o último dia, tá? Então, no primeiro dia, nós falamos, eu trouxe desafios para vocês e o desafio no grupo foi para você falar no espelho o que você pode transformar na vida de alguém, né? Porque o que é insegurança? A insegurança, quando a gente olha para insegurança, a gente só olha aquilo que a gente não tem. E o nome disso é escassez. Bota aqui para mim. Vocês sabiam disso? Que olhar para o que você não tem é escassez? E na sua cabeça é isso que o inimigo tenta fazer. Ele tenta fazer com que a gente só olhe o que a gente não tem. E quando a gente só olha o que não tem, a gente não cumpre o princípio da parábola dos talentos que fala, né? Ser fiel no muito, que eu te acrescento, ser fiel no pouco, que eu vou te acrescentar no muito. É a parábola dos talentos que fala sobre isso. Então, quando a gente olha só para as inseguranças, só para aquilo que nos dá medo, para as nossas fraquezas, a gente vai deixar de cumprir um princípio do maior investidor, do maior vendedor da vida, da terra, que é o nosso próprio Senhor Jesus. Deus, ele é o maior investidor de todos. Por que ele é o maior investidor? Porque foi ele que te deu dons, te deu talentos. Ontem eu perguntei, o que você sabe fazer de bom? Né? Que foi parte do desafio do primeiro dia. O que você sabe fazer de bom? E eu falei que eu sei fazer, eu sei cozinhar, né? Eu sei dar uma geral na casa, eu sei arrumar uma cama como ninguém. Eu tenho a persuasão, né? Que é um dom do Senhor, é um talento que também pode ser desenvolvido, também que é uma habilidade. E aí vocês também disseram pra mim que você sabe fazer bem um bolo, um café, né? Então vocês trouxeram, sabe, tem gente aqui que sabe aconselhar, né? Que sabe também ouvir. Então você tem coisas boas em você. Mas quando você foca nas inseguranças, nas travas que colocaram em você ao longo da vida, isso é uma distração do inimigo, de Satanás, tem nome nosso inimigo. É uma distração do inimigo para poder você não ser fiel ao Senhor naquilo que ele já te deu de bom. Meninas, bota aqui pra mim, tá fazendo sentido? E aí eu trouxe ontem pra vocês uma analogia, perguntando vocês, né? O que você pode transformar na vida de alguém? É olhar pro espelho, se encarar e buscar essa verdade de Deus na sua vida. O que você pode? Se você parar, sentar agora e tomar o café com uma amiga sua, independente da amiga, senta agora, se você convidar agora uma amiga, quem quiser bota o nome aqui, pode botar aqui o nome. Qual é o nome de uma amiga que você pode chamar hoje pra tomar um café? E se você sentar com essa amiga, você pode ajudar essa amiga com alguma coisa? Eu tenho certeza que você pode ajudar a sua amiga com alguma coisa. Bota aqui. O que você pode ajudar a sua amiga? Bota o nome da sua amiga. Ou o que você pode ajudar? Gente, sem medo, sem segurança. Aqui hoje é dia de a gente ousar, tá? Agir com coragem, porque o espírito de medo não é o que Deus te entregou. Ele te entregou um espírito de força e de ousadia. Mas você precisa reconhecer isso. Se eu e você não reconhecermos o que está em nós, o inimigo vai continuar nos enganando. Porque está em Josué 1:9. Ele te deu um espírito de coragem e de ousadia. Não fui eu que dei para você, foi Deus. Mas quem precisa reconhecer o que de bom ele te deu é você. Tá? Então, olhar, se você sentar hoje com uma amiga e pegar e perguntar, amiga, chegar e falar assim, vem cá fulana, vem cá minha amiga, né? Ontem foi a tal de Elane, né? Então, ontem Ivanilda, hoje é Ivanilda, a Fran vai sentar com Ivanilda hoje, e se ela sentar com Ivanilda hoje, ela vai poder ajudar a Ivanilda com algo? É claro que ela vai, é claro que ela vai. Você sempre vai ter algo para transformar na vida do outro. E é através disso que você vai vender o seu produto. É através de servir, é através de ajudar, é através de usar aquilo que Deus já te deu. Deus não pede algo que Ele não te deu. Ele só pede aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te confiou, tá? E aí, no primeiro dia de desafio, pedi vocês para trazerem uma lista com 10 coisas que vocês fazem boas, né? Que é o que eu já falei aqui, citei aqui. Então, o que você faz de bom? Que você pode acrescentar na vida da Elane, da Ivanilda, da Ana, da Maria. Então, se você sentar com uma amiga hoje e poder ajudar ela, então aqui você já reconhece o quê? Bem, nem tudo que tem em você tá ruim, não, tá? Tem coisa boa sim, tem coisa boa. Então, pedi vocês para trazerem uma lista com 10 coisas boas, que às vezes você acha que é bobo. Você acha que é bobo fazer um café? Mas aí, eu já fui desafiada... desafiada não, né? Uma amiga, uma conhecida foi desafiada a preparar um café da tarde e me convidou e preparou uma mesa linda.
Vocês não têm noção de como... Foi uma mesa simples, tá? Eu falo linda, mas foi simples. Com aquela caneca, aquela xícara de café simples. Mas quando eu sentei naquela mesa, eu me senti especial. Ali eu fui servida e quem mais aprendeu fui eu, tá? Eu aprendi muito ao ser servida. Assim como a gente aprende mais ainda quando nós também servimos, tá? E então, às vezes você acha que fazer um café, que é algo que você faz de bom, às vezes você acha que é bobo, mas não é bobo. E isso pode ser usado para você servir, porque a venda, gente, para vender, a gente primeiro precisa reconhecer algo de bom em nós. A gente precisa ter confiança, sim, naquilo que Deus já te entregou de bom. Se você não reconhece isso, você está sendo ingrata com Deus que te deu. Você precisa reconhecer. E se você não reconhece, você está sendo ingrata. E aí você vai focar onde? Naquilo que te dá insegurança. E é isso que o inimigo quer. Quer que você foque naquilo que te deixa insegura. Mas não é isso que Deus tem pra você. Porque a palavra fala o quê? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então eu preciso reconhecer a fraqueza, sim, para me entregar isso para Deus. E isso vem o quê? Vem como um acrescentar de Deus a força. Mas eu preciso, não é confiar, tá? Mas é ter segurança naquilo que eu sei fazer, que eu sou capaz. Ele já te deu capacidade, tá? Apesar das fraquezas que nós precisamos reconhecer para renunciar. Identificar o que te deixa insegura. Ontem, na primeira live, quem não assistiu, assiste lá. Nós falamos sobre inseguranças nas 3 dimensões. Elas podem vir da área espiritual, tá? Isso tem a ver com batalha espiritual, com o inimigo, sim. Tem a ver com a nossa alma, tanto feridas da alma, que também tá ligado com o espiritual, quanto também das crenças que nos limitam. Às vezes achamos que não somos capazes, às vezes você pode estar achando que você não merece crescer mais, avançar mais, vender mais. E, na verdade, o vender mais, o material, em Mateus 6,33, é um acrescentar de Deus, tá? É um acrescentar. E ele fala do pão de cada dia. Ele nos dá o pão de cada dia. Então, não tem nada de errado a gente vender aquilo que ele já nos entregou de talento, de oportunidade, as portas que ele já abriu pra gente, tá? E tem o lado da cognição da mente. Realmente, às vezes, a gente precisa de uma técnica, tá? De uma técnica para poder melhorar, desenvolver as nossas vendas, tá? Sejam todos bem-vindos. E ontem trouxe para vocês o outro desafio, porque é uma continuidade. Então, o que você fará? O que você fará com aquilo que você sabe que você pode transformar a vida de alguém? O que você vai fazer? Agora que você reconheceu que você tem algo bom, que você carrega, você sabe fazer um café, sabe fazer um bolo, que você sabe servir o outro, o que você vai fazer com isso? Não é só para vender, é para servir o próximo, com amor, de forma genuína. Mas não tem nada também de errado em vender, porque ninguém compra se não conectar com o vendedor. E não tem nada de errado ser vendedor, gente. Não tem nada é maravilhoso vender. Porque a venda, o que é a venda, gente? A venda, além de ser uma troca de energia, ela é uma troca também de territórios. Isso veio agora, tá? Mas eu sei que é sim. É sim, eu sei que é espiritual. Eu sei que é o Espírito Santo. É uma troca de territórios. Por que uma troca de territórios? Aqui eu sei que temos mentoras de Deus na vida de outra mulher. O que é a mentora? É quem traz a outra para onde está. Mentora é aquela pessoa que tem um pouco mais de experiência do que a outra, que é isso que você pode transformar na vida do outro. E quando você entrega aquilo que você carrega, você está trazendo essa pessoa para onde você está. E essa pessoa, ela troca de território. Porque se você que é uma mulher do reino de Deus, e eu falo com essas mulheres, eu falo com mulheres do reino. E se você é uma mulher do reino de Deus, se você é uma filha de Deus, e eu sei que você é uma leoa que está aqui comigo agora. Você carrega algo de Deus. Você é um barro que carrega algo especial de Deus. Não é só por causa de você, é por causa de quem ele é mesmo. É por causa dele. Porque vocês carregam testemunhos. Vocês carregam coisas gloriosas do reino de Deus, do céu. Deus te deu projetos. Deus te deu talentos. Deus te deu dom. Nós falamos ontem também que às vezes a gente fica com medo de vender algo que Deus nos deu. Qual o problema de vender algo que Deus te deu? Sendo que, na verdade, tudo veio dele. A terra vem dele, o céu vem dele, tudo vem dele. Nada veio de você. Você acha que você é capaz de fazer algo de bom sozinha? Não! Você é capaz de obedecer por causa do Espírito Santo. Até isso, até a forma de adorar é ele que te ensina.
Por causa de, você acha que você é capaz de estudar sozinho se ele não te dá capacidade? E ele já te deu. Ele é um investidor. Ele é investidor de filhas. Ele nos chama de amigas, não somente de servas e de filhas. Ele te confiou coisas lindas, maravilhosas. Como que você não vai vender se ele é um investidor e espera retorno? Ele espera que você seja como um garimpeiro, né? Prospectar isso. É como você estivesse buscando tesouros. Cadê os outros tesouros? Que são as outras pessoas que você vai procurar quando você prospectar, quando você oferecer um produto. Às vezes você vai procurar saber, para oferecer um produto, você vai procurar saber como a pessoa tá. E ali vai ser a hora de você levar uma oração. Isso você vai levar de graça. Isso você vai levar de graça, uma oração. Porque qualquer coisa que vier da oração, não vem de você realmente. Gente, é muito sério isso. É muito sério. Aquilo que você estuda, você se esforça, até isso vem de Deus. Mas já que você investiu dinheiro, é mais do que justo que você tenha retorno sobre isso. Mas até essa capacidade de entender, de cognição, não vem de você. Tudo vem dele. Não tem nada que não venha dele. Então tudo, qualquer coisa que você for vender, quem trabalha no supermercado, quem trabalha em farmácia, é tudo, qualquer capacitação veio de Deus. Tudo vem dele, tá? Mas ele investe querendo retorno de almas, retorno de vidas. E o seu produto é uma forma de você pescar vidas, pescar almas. Às vezes a sua cliente, você vai dar um bom dia para saber como ela tá de verdade, de forma genuína. Você vai perguntar as dificuldades dela que você resolve com o seu produto e ela vai começar a chorar e falar, olha, eu só preciso de oração hoje. E quando você orar, às vezes você vai ganhar uma alma para Jesus. Às vezes você vai levar cura para essa pessoa, libertação. E de tanto garimpar vai vir sim as suas vendas, a sua provisão, o seu pão de cada dia. Mas isso não pode ser a minha motivação nem a sua. O dinheiro, o mamon não é a nossa motivação. A nossa motivação é amar o Senhor sobre todas as coisas, com o nosso trabalho. O que você fará com aquilo que você pode transformar a vida de alguém hoje? E aí algumas pessoas falaram aqui, né, desafiei vocês ontem, algumas falaram, não, eu vou ofertar, não, eu vou estruturar meu produto e ofertar. Parabéns, é isso que eu quero de vocês. É isso que o céu espera. Ele deu sementes, agora lance sobre a terra, que é ele que vai dar o crescimento. Lance, alimente, regue. Ele vai dar o crescimento do que você lançar sobre a terra. Mas o que ele dá sobre a terra não é para ficar com você. O seu produto não é para ficar guardado dentro de uma loja. Não é para ficar guardado dentro de um escritório, de um quarto. O projeto que ele te deu não é para ficar guardado, senão ele não colocaria em você. E se ele colocou em você é porque ele sabe, ele capacitou você. E aquilo que precisa mais ser capacitado, ele vai te dar ao longo do caminho. Mas você precisa ser fiel nisso que você acha que ainda é pouco. E desafiei vocês a postar um story, né? Contando algo que você já superou. Diz aqui pra mim, eu vou esperar um pouquinho. Diz aqui pra mim, você já superou algo na sua vida? Diz uma área. O que você já superou na sua vida? Ainda que tenha sido pelo poder de Deus, que eu tenho certeza. O que você já superou na sua vida? Eu superei doenças autoimunes, mas também foi pelo poder de Deus. Eu superei muitos medos. A pessoa mais medrosa que eu conheci na minha terra fui eu. Na terra fui eu. Porque eu sei do meu coração, eu não sei do coração do outro. Bota aqui o que você já superou. Eu já superei muitas dores da minha alma. Sempre pelo poder de Deus, gente. Sem Ele, nada pudesse fazer. O que você já superou na sua vida? A inveja. A inveja já me paralisou. A comparação. Tanto de um lado quanto do outro. Mas Deus cura, Deus salva, Deus liberta. O que você já superou na sua vida? Diz hoje. Inclusive, eu vou até lembrar aqui pra mim mesma. Eu preciso fazer isso, né? Eu preciso ser exemplo. Já superei muitas dores. Eu creio, Fran. Glória a Deus. O que você mais já superou, gente? Vocês já superaram algo na sua vida? E isso te deu autoridade no mundo espiritual? Porque eu tenho certeza que foi no nome de Jesus. Eu tenho certeza. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. O medo de cirurgias complicadas, glória a Deus. Glória a Deus. Eu superei também alguns medos, Fran. Superei o medo de aparecer. Eu vivia querendo me esconder. Já superei o abandono. Eu superei a rejeição, Déia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu superei o medo da rejeição. Eu superei a covardia. Nossa, como eu era covarde. Meu Deus. Quando eu fui vendo pessoas que também eram, eu fui vendo, uau, como fui tomando consciência de quão caída eu tava. E a gente vai se arrependendo. Glória a Deus. E aí ontem também, o terceiro desafio de ontem foi: poste algo que você queria esperar ficar perfeito, só para provar que você pode agir mesmo com medo. O que você gostaria de esperar ficar perfeito? Não dá para esperar ficar perfeito. Não dá. Não dá, porque o céu está esperando o nosso posicionamento. O céu confiou. E aí eu vou pedir para vocês, daqui a pouco, vocês vão botar aí pra gente. O que o Senhor te confiou? Quem já superou o abandono, que é uma ferida terrível, sabe que isso não pode ficar em você. Quem superou a rejeição como eu, isso não pode ficar comigo. Eu preciso levar adiante. Porque o Senhor me deu autoridade. Tudo que a gente supera é no nome de Jesus. E isso gera em nós uma autoridade, um território novo conquistado. Isso não pode ficar com a gente. Eu vou depois postar uma frase. Eu vou ver até se eu lembro agora, que eu estava falando com uma amiga, a gente orando, coisa mais linda. Já superei, mas luto ainda. Inferioridade e medo. Glória a Deus, Lu. Glória a Deus. E Deus vai te libertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso são palavras que a gente ouve ao longo da vida. Mas aquilo que você já superou um pouquinho, Lu, isso você já pode transbordar na vida do outro. E quanto mais fiel nós somos, parábola dos talentos, gente, quanto mais fiel nós somos, nesse pouquinho que o Senhor nos fez superar, se a gente derrama na vida do outro, isso é multiplicado em nossas vidas. Isso é princípio. E quando a palavra fala de princípio, o fruto, a consequência disso é automático. É tudo automático. Bem-vinda, Arlene. Que saudade, Arlene. Tudo é automático. Toda promessa bíblica, antes vem o quê? Um princípio bíblico. Então, se você cumpre o princípio, você automaticamente recebe a promessa, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Quando você não anda ansioso, você vai ver o quê? Receber a provisão do Senhor. Já basta cada dia o seu mal, né? Glória a Deus, glória a Deus. E por que é importante a gente acabar com essas inseguranças, esses medos que nos aprisionam, gente? Por que é importante? Porque senão isso vai nos impedir, isso vai nos distrair de vivermos o nosso chamado. De vivermos, não só vender um produto, o produto é apenas a isca, a venda é uma isca. É uma isca, é você evangelizar, é você chegar em casas que às vezes um pregador, um pastor não vai chegar. Mas o seu produto é uma isca, a sua mentoria é uma isca para você chegar em casa e levar cura e libertação, que às vezes a família até salva, até aceitou Jesus, mas às vezes essa família ainda não recebeu a cura do abandono que você já recebeu. Às vezes essa família não recebeu a cura da rejeição que eu já recebi. E essa é uma forma de eu entrar em casas. E se a gente não continuar superando essas inseguranças que tentam nos aprisionar do cão, é do cão. Isso é do cão, não é de Deus. Deus, gente, Deus nos dá ousadia, coragem, mas é necessário padecer. É necessário a gente reconhecer as fraquezas. Então, se a gente não se livra dessas inseguranças, a gente vai continuar estagnada. Eu sei que as mulheres que estão aqui nessa live hoje são mulheres que sabem que Deus tem mais para vocês. Deus tem mais pra gente, pra todas nós. Nós ficamos, às vezes, já aconteceu comigo, como eu falei ontem, eu já fiquei sem dormir por não viver o chamado. Abri uma live, eu já fiquei sem dormir. E o Espírito Santo me chamando de madrugada, vem filha, vem. Quando eu vou, ele fala, filha, tem coisas que eu já derramei em você. Tem coisas que eu já derramei em você, filha, eu já te libertei de algo. Eu te mostro uma visão, filha, então avança sobre essa visão, filha. Pega essa manhã, filha, e faça um pequeno gesto de fé, filha. Não precisa ser uma story, não precisa ser uma live, não precisa ser algo grandioso.
Mas ousa. Eu sei que o Espírito Santo está botando em vocês ideias, projetos. Vai anotando aí ideias e projetos. Ele vai trazendo à memória coisas que ele quer de você, que às vezes você até esqueceu de sonhar, ou achou que não era capaz de realizar, ou achou que não merece sonhar. De tantas palavras que você ouviu ao longo da vida, de quão ruim você é. E na verdade, o Senhor nos chama de filha. E isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se a gente não avançar nessas inseguranças, a gente vai continuar o quê? Vocês vão continuar se comparando com quem tá avançando. E o Senhor falando, não, eu não quero que você se compare. Eu quero apenas que você viva aquilo que eu te chamei para viver. E é lá que tá o poder. Porque o meu poder se manifestará na sua fraqueza quando se entregar para mim. Se a gente não avançar, por que é importante a gente sair dessas inseguranças? Porque senão até o que nós temos, até o que você tem, será tirado de você. O que você tem? Principalmente os talentos. Na parábola dos talentos, o Senhor veio e procurou. E quem não multiplicou, e quem não foi fiel naquele pouquinho, que era um talento, ele tomou e deu para quem já estava multiplicando. Então, se a gente não multiplica, até o que nós temos será tirado de nós. Lembre-se, o reino de Deus é tomado por esforço. A graça da salvação, não. Isso não depende de mim e você, a não ser dizer sim para Jesus. A não ser dizer assim, sim, Senhor, eu te quero, eu te amo, vem fazer morada. Agora, para viver isso, que é o caminho que é Jesus, que é a vida de Jesus, a verdade de Jesus, do chamado que Ele está te fazendo hoje, para isso vai te custar tudo. Vai te custar todas as suas vontades, todas as suas feridas entregues no altar, tudo aquilo que você acha que não é capaz, tudo aquilo que você tem de medo, de ferida, vai custar tudo, porque Ele quer curar. Se eu não avançar, essa é a frase, se eu não avançar em Deus, eu retrocedo até em casa. Até na minha casa, por não avançar no chamado, eu comecei a ver que eu estava retrocedendo. Então eu preciso sempre avançar. Eu sempre preciso avançar naquilo que está mandando cegamente, como um bebê, como no primeiro amor. Nós precisamos sempre avançar. Quem no primeiro ser feito como criança não verá o reino de Deus, não entrará. Então, hoje, como que a gente consegue avançar? Hoje eu vou deixar apenas um desafio que eu vou botar no grupo. Quem não estiver no grupo ainda, eu vou botar nos stories depois ou me chama no direct, tá? A gente já tá encerrando já. Hoje é só um desafio só. A primeira live fala mais sobre seguranças, então nós precisamos identificar no mundo espiritual e nós sabemos que existe uma intimidação do inimigo que tenta nos paralisar, nos distrair. Então nós precisamos batalhar no mundo espiritual. Nós precisamos, às vezes, perdoar algumas palavras, não aceitar algumas crenças que colocaram na gente, às vezes como inferiores, como incapazes. Nós precisamos identificar quais crenças estão nos impedindo e colocar no lugar dessas crenças, renovar a nossa mente, trocar por crenças bíblicas, por aquilo que está escrito bíblico. Mas primeiro, a gente precisa identificar quais são essas crenças. E aí eu te pergunto para você identificar, você pode anotar se quiser. Quando você pensa em vender, quando você pensa em avançar no seu negócio, quando você pensa em avançar na sua ideia, no seu projeto, quais medos? Aí você não precisa anotar aqui na live, você anota no seu papel. Se quiser me chama ou põe lá no grupo, que eu vou abrir o grupo e vou ajudar quem colocar lá também, tá? Quais crenças, o que você pensa que na hora de vender, de avançar com o projeto, você sabe que não vem de Deus. Quem dá ideia é Deus. Quem dá ideia boa, quem dá projetos. Isso não vem de nós, é de Deus. Nós somos portais, né? Acho que Salmos 24 fala, abra o seu portais para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória, ele vai entrar à medida que a gente abrir, nos abrirmos para esses projetos celestiais e lançarmos isso sobre a terra. Então você vai anotar no seu papel quais são as ideias que Deus te dá. Ideias de projetos, ideias de negócio. Aqui são mulheres de negócios, gente. Às vezes ainda não se vê como tal, mas vocês são mulheres de negócios. Eu já tentei fugir, o Senhor falou, não, você vai falar com mulheres que eu as chamei para negócios, para negociar na terra, porque os negócios delas, os projetos delas, os produtos delas vão ser um meio de eu entrar em outras casas, que pastores, evangelistas, missionários não vão entrar, e o cerco vai apertar para as igrejas.
E Deus está nos chamando hoje para os negócios, para ideias, para projetos. Anota aí quais são as ideias que Deus te deu, qual a visão. Eu não tinha visão. Antigamente, Deus deu o Espírito Santo, eu andando no meio da rua, ele falava, filha, abre um podcast. E eu falava assim, eu me sentindo uma louca, muito louca. Aí você se sente louca. Diz aqui pra mim, quem já se sentiu louca com as coisas que o Espírito Santo fala? Senhor, o Senhor errou a porta. O Senhor errou a porta, eu falava com ele. E do nada, assim, no meio da rua, ele falava, abre um podcast. Aí vinha uma amiga, eu falava, ai Senhor, testifica isso. Acho que tô ficando louca. Aí vinha uma amiga e fala que da coach comigo falou na mesma semana, Wayne, eu tenho um projeto muito bom, muito legal. Ei, eu tenho um projeto muito legal. Olha, se encontra comigo no shopping, dia tal, que, você vai gostar, você vai entrar. Aí eu fui, aí ela toda rindo, mas ao mesmo tempo tímida, que Deus que falou com ela. Wayne, o Espírito Santo falou pra mim criar um podcast, mas ele botou você na minha cabeça. Ô meu amor, eu desfiz a sociedade, mas continuo o Podifran. O Podifran permanece, tá? O Podifran permanece. Mas aí mas ali o Espírito Santo me usou e usou ela só para iniciar o projeto, que era o Cast Terapia da Sherrine. Eu vou até ver se eu acho. Depois eu vou botar os 2 podcasts para vocês. Aí depois eu e Sherrine, a gente viu que a visão era diferente, a gente se separou, tá? E como Deus trabalhou muita questão de dinheiro comigo, ela falou, você só pensa em dinheiro. Eu falava, não, Sherrine, é porque não é o dinheiro, é porque o dinheiro vai patrocinar. Às vezes a gente pode, a gente deve ofertar na vida do outro, tá? A gente deve ofertar. Mas se você não vender, não tiver o recurso, o negócio para, tá? Aí depois, no outro dia, eu tinha acabado, eu falei, esse negócio de podcast era só para iniciar, que benção. Né? Ela iniciou, pronto, abençoou outras vidas. Aí iniciamos outro podcast, que foi o Pôr de Sonhos, né? E veio a Fran, Deus falou comigo, pastora, ela é uma benção na minha vida. O Senhor falou comigo a noite toda para mim começar o podcast, acho que já tinha nome, né? E aí a Fran falou, mas Deus falou que o planejamento tá com você. Aí eu falei, não, me coloca nesse negócio aí que eu sei que é de Deus. E foi uma bênção, nossa, foi uma bênção, mas era só um tempo ali, né? Então, Deus foi me dando muitos projetos assim, ideias que eu pensava assim, eu sou louca, o Senhor tá me deixando louca. Mas não, o Senhor, Ele é maravilhoso, é a gente que se vê pequena, inferior, incapaz. Eu pensava, Senhor, como que eu vou fazer um podcast? Quem sou eu? Eu passei aperto de comida quando era criança. Né? Mas Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, porque você é só o vaso, mas também a preciosa filha dele, né? Então, assim, Ele também não entrega projetos a qualquer um. Ele entrega seus filhos, suas filhas, tá? E eu vou falar o que eu também falei ontem, eu vou repetir isso aqui. Eu tenho ouvido falar muito de pessoas se posicionando para fazer e propagar orgias de homem com homem, gente. Homem com homem. Pensa, muitas IAs nuas, pornografia sendo vendidas, gente. E muitas pessoas ganhando dinheiro. Deus faz as coisas mais loucas por nós e confia. Ele confia em nós. Glória a Deus. Ele confia em nós. O céu está esperando. Nós correspondemos a Ele. Correspondemos àquilo que Ele já nos confiou. E o mundo está se posicionando. O inimigo está se posicionando com seus projetos. Mas é de morte. Imagina, muitos homens fazendo orgia. E me falaram que tem até muitos homens casados, gente. Muitas famílias sendo destruídas. E Deus está nos chamando para nos levantarmos, nos posicionarmos e deixarmos quem nós somos para vivermos quem Cristo já é em nós. Aquele vídeo que eu fiz do colarzinho. Gente, eu queria até falar sobre isso. Esse colar, eu amo ele. Por quê? Porque ele é delicado. Ele é delicado, só que eu uso ele. Agora eu sei que eu preciso usar ele, mas pra namorar mesmo. Porque quem Deus me chamou foi pra ser uma leoa, uma mulher forte. Uma mulher que glorifica Ele, porque Ele é minha força. Mas isso aqui, quando eu tô com meu marido, eu tenho que ser delicada. Pra que Ele seja minha força naquele momento.
Então muitas famílias estão sendo destruídas, às vezes por falta de posicionamento nosso. E Deus está nos convidando a nos posicionar, a nos levantar hoje. O seu produto é só uma ferramenta, o seu talento é só, como é que fala, que fica no anzol? Para pescar? É só para pescar anzol. Ai, que fica no anzol para a gente pescar? Pá! Isso é um talento. O nosso talento é uma forma de ganharmos mais vidas ainda, levarmos cura e libertação, tá bom? Então, meu desafio de hoje para vocês é isca. Obrigada, Kézia. É uma isca. O nosso talento, o nosso produto é uma isca. Por isso que nós vamos, cada dia mais, em nome de Jesus, todas aqui, nos posicionarmos, nos avançarmos. Obrigada, Deia. Fran, obrigada. É uma isca. O nosso talento, o nosso produto é uma isca para pescarmos ainda mais vidas para o Senhor. E não só isso, levarmos também cura e libertação. Entrarmos em lugares que a igreja ainda não está entrando. Entrarmos em lugares que a igreja até entra, mas as pessoas não abrem o coração para a igreja. E nós fazemos parte, nós também somos a noiva. Então nós também temos uma responsabilidade. Nós fazemos parte da grande comissão. O nosso produto é isso. Eu tenho uma amiga querida na igreja, que ela vende Mary Kay. Inclusive foi com ela que eu comprei essa joia. E ela falou, N, eu entro em cada casa, em cada lugar. Eu falo com cada mulher. Às vezes ela passa o dia inteiro. Eu tenho uma outra amiga também, que foi a da frase, né? Se eu não avançar em Deus, eu retrocedo em casa. Essa outra amiga, ela trabalha no salão, ela falou, N, às vezes a agenda tá lotada, o dia inteiro tem cliente. Aí, de repente, o celular começa a tocar. Pi, 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 pi. Um monte de gente começa a cancelar. Porque só tem uma que Deus quer que a gente trate. E é ela e a sócia. E fica o dia todo tratando uma pessoa só. E aí, Deus, nas mulheres, Deus sempre trata o quê? Família. Restauração de altares dentro de casa. Família. Porque casamentos estão sendo destruídos. A gente sabe como o mundo tá de cabeça para baixo. Então, nós somos a resposta do céu. Nessa geração, nesse tempo, agora. Mas para isso nós precisamos ousar com aquilo que Deus nos confiou. Então o desafio hoje é: o que você pode? Anota aí as ideias que Deus está te dando. E depois disso, o que você tem de bom para isso? Quais são as ideias? Qual passo você vai dar para poder botar esse projeto em ação? Gente, um passo pequeno, às vezes só uma pesquisa. O podcast, quando Deus deu a ideia, a gente só começou a pesquisar a primeira vez. Pesquisar. A gente foi, acho que no Senai, em Vitória. Começando a pesquisar. E as oportunidades foram aparecendo. Apareceu um mentor que cobrava 5 mil, nos deu um dia inteiro de graça. Entramos no primeiro estúdio de podcast. Já aproveitamos tirar um monte de foto. Começamos a visualizar. Acho que um mês depois, nós conseguimos um preço melhor. E as coisas foram acontecendo. E Deus foi abençoando. Depois, quando eu montei o podcast com a Fran, destravando a emoção, a gente não tinha estúdio, não tinha nada, mas como eu já tinha experiência, no primeiro dia que nós sentamos, sem ter um microfone, sem ter uma câmera, sem ter nada, nós vendemos 5 podcasts no primeiro dia. 5, e depois podemos abençoar outras vidas, e até hoje o Fran continua, glória a Deus, abençoando. Então, anote a visão daquilo que Deus te deu. Anote a visão. Se não está clara, ora que Deus vai clarear. Fala assim, clareia isso aqui que o Senhor está me dando. Clareia. Deixa eu ver. Tira aquilo que está embaçado em nome de Jesus. E anota depois qual ação você vai ter, tá? Qual ação você vai ter em direção a isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E o Senhor nos fará prosperar naquilo que nós ousarmos confiar nele. Vamos ousar. Porque a fé não é por vista. Não é. Tá? Amém. Vivendo os projetos de Deus. Semana que vem nós voltamos com as lives. Tá bom? Deus abençoe. Quem não tá no grupo ainda, eu vou botar nos stories. Vem pro grupo. Tá? Eu vou botar o Pod Fran lá pra vocês conhecerem. Inclusive, essa semana saiu entrevista minha, né? Fran, gratidão. E quem quiser, converse com a Fran, que ela tem um trabalho lindo como psicanalista e também no podcast. Essa mulher é o furacão do Senhor, é uma águia do Senhor. É uma águia. Você também está convidada para ser uma águia, uma leoa que avança territórios para o Senhor, tá? São vidas que nós vamos ganhar. Quando ganhamos vidas, quando curamos vidas, quando libertamos vidas, no nome de Jesus,
nós ganhamos também territórios para o reino de Deus e para a glória dele. Tá bom? Bom dia, Deus abençoe. Bora, bora, porque nossas ações glorificam o Senhor, tá? Ou não, mas vai glorificar, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente, bom dia.